pessoal, estamos aqui no Medical Business. Eu, Diego Logulo e Rossana Kessa. Vamos falar hoje com o Dr. Lúcio Ebra, neurologista e especialista em medicina do sono. Um tema bem interessante. O que a arte ensina sobre o sono e os impactos na qualidade de vida. Um prazer estar aqui com a gente no programa. Prazer todo meu, agradeço o convite. Bom, primeiramente, uma coisa que a turma toda quer saber aqui é a história de quanto tempo a gente precisa ter de sono, né, para ter uma qualidade aí de vida. Bom, é uma pergunta frequente, existe uma grande preocupação em relação a isso. É importante salientar que a quantidade de horas de sono, ela muda ao longo da vida. Então, o recém-nascido, por exemplo, ele precisa de 16 horas de sono naquelas 24 horas do dia. E à medida que a criança vai crescendo, vai evoluindo, tendo uma maturação cerebral, essa quantidade de horas de sono vai diminuindo. Tem um certo aumento ali de novo na adolescência e na vida adulta começa a se estabilizar com uma leve tendência a reduzir ali no idoso. Então o idoso até dorme em cerca de 1 hora a menos do que um adulto jovem. Mas para o adulto jovem a gente tem uma média populacional. A maioria dos adultos precisam de 7 a 8 horas de sono. Mas mesmo assim existe uma variação muito grande. Então algumas pessoas que precisam de menos do que 7 horas e algumas pessoas precisam um pouco mais de 8 horas. Mas é raro as pessoas que fisiologicamente precisam do que menos que 6 horas ou mais do que 10 horas de sono. Então varia entre 6 e 10 horas, a maioria das pessoas, os adultos jovens, precisando ali de 7 a 8 horas. Isso é uma coisa que é definida geneticamente, então a gente tem uma tendência de ter uma necessidade de quantidade de horas de sono parecida com dos nossos pais, dos nossos familiares. Isso é um ponto interessante porque há muito tempo as pessoas não se preocupavam tanto com quantidade de horas de sono, as pessoas tinham uma tendência de negligenciar isso. E hoje começa esse entendimento de que realmente dormir ali a quantidade de horas de sono necessárias é muito importante para a saúde. A ponto de agora a gente começar a ver as pessoas que se tornam muito preocupadas, então uma preocupação obsessiva com essa quantidade de horas de sono. A gente tem até 2 termos hoje em dia sobre isso, que são as pessoas que se tornam ali totalmente obsessivas nessa busca do sono ideal, que é a ortossonia, que são as pessoas que se tornam ali completamente obsessivos, todas as atividades elas procuram fazer ao longo do dia, controlar ao máximo para que consiga dormir bem. E o outro termo que chama cronorexia, que é parecido com o vigoréxico. Então a vigorexia são pessoas que têm ali aquela obstinação de dormir tantas horas de sono. E as pessoas começam a controlar isso pelos smartwatch, pelos outros aparelhos que monitoram o sono. E gera essa preocupação muito grande de manter um número mágico de horas de sono. E o mais importante é você perceber bem qual é a sua quantidade de horas de sono e ver o tanto que você se sente bem no dia seguinte. Então, como você acorda disposto e se passa o dia bem, sem ter ali aquela necessidade de um cochilo ou sentir aquela sonolência durante o dia. Dr. Lúcio, o que seria um sono normal e como o Miguel de Cervantes poderia nos ajudar com esse conceito de sono normal? Então, o sono normal é aquele sono que a gente dorme de forma espontânea, sem esforço. Então, a gente sente aquela sonolência, a gente vai para a cama, a gente leva ali no máximo 20 minutos para começar a dormir. Uma vez que a gente dorme, a gente consegue manter esse sono contínuo. Então, um sono tranquilo, sem movimentação excessiva, sem ronco, sem despertares. No máximo um despertar ali para ir ao banheiro, mas quando volta consegue dormir muito rápido. E um despertar natural também pela manhã. Então, o sono normal é esse, que a gente consegue dormir fácil, a gente consegue manter esse sono e a gente acorda de forma natural. O sono que a gente acorda com o despertador já não é um sono normal, já é um sono que foi encurtado, que foi amputado de alguma forma. E no livro Don Quixote, Miguel de Cervantes, ele traz uma frase que é muito legal sobre como o sono é universal, como o sono é reparador e como o sono aproxima as pessoas. Então, eu durmo assim como você, assim como todo mundo, e como que isso é algo ali vital e universal. Eu trouxe esse trecho do Don Quixote, que é um trecho poético, e o contexto desse trecho é que o Don Quixote, ele não dormia bem, ele já tinha uma dificuldade para iniciar o sono. Já o Sancho Panza, ele já tinha uma tendência de ser mais sonolento. E Don Quixote sempre via essa facilidade do Sancho Panza de adormecer. Ele tinha uma certa inveja disso, de tanto
que era fácil para ele deitava ali na sombra de uma árvore e já dormia. E aí um dia ele pergunta, por que você dorme tão fácil e tudo? E aí o Sancho Panza responde, assim, essa frase que eu acho emblemática sobre o que é o sono e que é poético e que é o que eu trago aqui. Então o Sancho Panza ele fala: o que é que quando estou a dormir, nem tenho temor, nem esperança, nem pena, nem glória? E bem haja quem inventou o sono, capa que encobre todos os pensamentos humanos, manjar que tira a fome, água que afugenta a sede, fogo que alenta o frio, frio que mitiga o ardor, e finalmente moeda geral com que tudo se compra, balança e peso que iguala o pastor ao rei e o simples ao discreto. Só uma coisa mata em o sono, segundo tenho ouvido dizer, é parecer-se com a morte, porque de um adormecido ao morto pouca diferença vai. Então, nesse trecho, que é um trecho poético, ele traz isso de como é o dormir, a gente fica ali naquela posição de olhos fechados, inerte, pouca movimentação, até que parece com a morte. A gente não responde aos estímulos, então a gente não sente fome, não sente sede, a gente tem um reparo do corpo. Então, eu acho essa frase, assim, apesar de poética, muito emblemática e que traz essa visão maior do sono. Fantástico. E essa questão que ele traz sobre o sono se aproximar da morte é algo que a gente vê muito na arte, que a gente vê na mitologia. Na mitologia grega, o deus do sono é irmão do deus da morte. Thanatos e Hypnos são irmãos. E eles são irmãos muito parecidos. Então, várias obras de arte, pinturas que retratam os dois, muitas vezes é difícil dizer quem é Hypnos e quem é Thanatos. Muitas vezes eles estão representados de olhos fechados. Então, isso é muito interessante, essa aproximação do sono e da morte, porque muitas vezes eles são representados de forma parecida. E assim, o que diferencia realmente o sono da morte é que do sono a gente desperta, e da morte seria, até o que é usado muitas vezes de forma poética, o sono eterno que a gente nunca acorda. Olha só que interessante, a poesia com o sono. E agora vamos falar do teu trabalho, doutor. Essa coisa de sono e arte que você tem aí, que você acaba aí divulgando. Conta pra gente aí, como é que é isso? Bom, eu tenho um perfil no Instagram que chama Sono Lúcido, em que eu posto conteúdos que fazem essa associação entre o sono, a medicina do sono, distúrbios do sono e conteúdo de arte. Seja pinturas, fotos, músicas, livros. Isso começou a partir de músicas. Então eu percebia que várias músicas traziam ou no título, ou ali no refrão, ou tinha alguma estrofe ali que falava sobre sonhos, sobre a dificuldade de dormir, ali até dentro de um contexto de uma desilusão amorosa, ou dentro de uma paixão ali platônica em que não alcança ali a amada. E comecei a colecionar essas músicas. Então comecei montando uma playlist que eram de títulos que falavam sobre sono, sobre sonhos, dormir. E aí fui começando, dentro do meu perfil pessoal, a postar aquilo de tempos em tempos. E aí foi surgindo a curiosidade. Bom, será que na arte também existe isso? E aí fui atrás, fui pesquisando e colecionando esses conteúdos. Então, existe aí todo tipo de conteúdo e o sono, o universo do sono, ele é uma ferramenta muito boa para contar histórias. Então, dependendo da história que você quer contar, você pode usar aí elementos do sono até como uma ferramenta narrativa. Por exemplo, se eu quero mostrar que o tempo passou, o personagem dorme e acorda no dia seguinte. Então, assim, uma forma de mostrar essa passagem do tempo é o próprio sono. Ou se eu quero mostrar que o meu personagem está tenso, ansioso com uma situação, eu mostro que ele não conseguiu dormir aquela noite. Então, ele pensando ali naquela noite. Se eu quero contar uma história que é pouco verossímil, que as pessoas vão, bom, isso nunca aconteceria na realidade. Aí eu posso contar que essa história aconteceu dentro de um sonho. Então, existe aí muitos elementos que a gente pode usar, até do conteúdo do sono, para uma forma de contar uma história, de representar algo de forma artística. Muito legal. Dr. Lúcio, e das obras pesquisadas e curadas esses anos todos, qual é que mais retrata a insônia? Bom, sobre insônia tem diversas obras, então insônia é um distúrbio de sono muito frequente e é comum até que muitos artistas tenham insônia e muitas vezes representam a sua própria insônia dentro ali
da sua arte, do seu trabalho. Tem uma artista que, inclusive, tinha insônia, ela tem uma série de desenhos que chamam Insônia, que ela se chama Louise Bourgeois, é uma pintora, uma artista plástica francesa. Ela até é autora também daquelas séries de aranhas, que tem uma delas no acervo do MAN. Do MAN, Ibirapuera. Exato. E uma das obras dela, desses desenhos sobre insônia, ela traz, como está mostrando aí na tela, um relógio que, ao invés de ter apenas os 12 números habituais do relógio, o mostrador ele tem 24 números. E a ideia desse relógio com 24 horas, desse relógio de uma duração mais longa, é mostrar como o tempo passa devagar para quem tem insônia. Então, a pessoa que tem a dificuldade ali para adormecer, aquela noite demora muito a passar. Aquele tempo que ele fica na cama é como se durasse ali, passasse em câmera lenta. Então, quanto mais tempo fica na cama sem dormir, dá essa impressão de que dorme pior e que o tempo se prolonga. E quem dorme mal, no dia seguinte, colhe consequências. Então, se você passou uma noite insone, no dia seguinte você vai ter menos energia, menos disposição, sua performance vai estar alterada. E a sensação que dá é que também o dia fica longo. Então, o dia parece ali ter mais horas, porque você passa ali o dia pensando qual vai ser a hora que você vai poder descansar de novo e ir para a cama para tentar dormir de novo. Então, essa é uma obra que eu acho que representa bem a insônia, principalmente aí através de forma ilustrativa de um desenho. Mas tem filmes que trazem insônia. Taxi Driver é um filme que o protagonista ele tem insônia. Então, ele começa a dirigir o táxi durante a noite por conta da dificuldade dele de dormir. E aí ele começa a ter uma vida noturna e até por dormir pouco ele vai ficando cada vez mais irritado e vai gerando ali a série de consequências que acontece no filme. Então, insônia é bem representado na arte, seja em música, seja em filmes. E tem essa obra que eu acho bem interessante, que ilustra esse passar do tempo lentificado que acontece na insônia. Falando aí de cinema, né, e do seu acervo maravilhoso, falando de um filme aí ícone que eu sei que você tem no teu acervo, que fala aí da qualidade e da produtividade no sono, né? Conta um pouco pra gente, né, o famoso filme do Charlie Chaplin, né? Conta aqui pra gente e como isso impacta, acho que na economia, no mundo real. Eu acho que isso deve trazer isso até para os tempos modernos de hoje, né? Exato. Conta pra gente. Bom, isso é muito interessante, porque os distúrbios do sono, eles podem ser causados por fatores intrínsecos. Então, eu, ali, por algum motivo, desenvolver um distúrbio do sono por uma coisa só minha, mas os distúrbios do sono podem acontecer também por fatores externos. E aí que entra essa discussão. Porque, às vezes, eu tenho um sono encurtado, eu preciso dormir mais cedo, preciso acordar mais cedo, porque eu tenho um compromisso, porque eu tenho que me deslocar para o trabalho. Então, os fatores sociais, eles impactam também na qualidade do sono. Isso acontece para cada pessoa, então, de acordo com os meus compromissos. Isso acontece também para a população ao longo dos anos. Então, o sono ele vai mudando ao longo dos anos. Então a gente vê com o surgimento da luz elétrica, com a Revolução Industrial, existe ali uma mudança já de qualidade do sono. As pessoas passam a dormir mais tarde, as pessoas passam a dormir menos por conta da exposição à luz. Então antes as pessoas eram expostas só à luz externa, só ao sol. E agora elas passam a ser expostas à luz dentro de casa, e quando já não tem luz externa. E a luz externa é um grande referencial para a gente, do que é dia, do que é noite, do que é o horário de estar acordado, do que é o horário de dormir. Então tem essa influência, então, com o surgimento da luz elétrica, com o surgimento da Revolução Industrial, o meio de consumo, tudo aquilo. Depois do surgimento da televisão, então começa a ter mais lazer, e você tem um acesso a um lazer até altas horas. E agora a gente vê o surgimento da internet e os aparelhos portáteis. Então agora o lazer ele vai até a cama, então você leva ali o lazer, então você fica naquele conteúdo ilimitado na cama, e isso impacta negativamente no sono. E em tempos modernos o que eles mostram é essa relação entre produtividade, descanso e realmente a necessidade aí, de produzir do capitalismo. Então nos tempos modernos o que a gente vê, o Charlie Chaplin ele tem uma dificuldade de manter aquela tarefa monótona, repetitiva,
repetitiva e com aquela cobrança. E é o que acontece no indivíduo privado de sono. Então, se você dorme menos do que você precisa, ou menos do que aquelas 7, 8 horas de sono, que é o mais comum do adulto, com o tempo, você vai ter prejuízos. E no dia seguinte, a sua performance já não é a mesma. Então, no dia seguinte, você já fica mais irritado, já fica mais desatento, tem aquele fenômeno da ponta da língua, você vai falar alguma coisa, esqueci qual era mesmo aquela palavra, qual era mesmo aquele lugar que eu queria ir, aquele restaurante que eu almocei ontem, e também aí fica mais sonolento, com mais chances de erro, de acidente, até acidente de trabalho, que é o que mostra muito bem lá no filme. E, doutor, como a arte e a criatividade pode influenciar na saúde cerebral relacionada ao sono, e existe estudo científico com relação a isso? Existe mais estudos sobre a relação de música e literatura e o hábito de ler como um processo de relaxamento para facilitar o início do sono. Então é um bom hábito criar essa rotina. As pessoas, às vezes, nesse processo mesmo de encurtar ali o tempo livre, elas muitas vezes tentam até aproveitar do tipo, bom, é o tempo que eu já tenho disponível, então já vou logo para a cama. E as pessoas criam esse hábito, às vezes, de ir para a cama ainda sem sono e ficar ali naquela tentativa de dormir. Isso a gente tem evidência científica, que ao invés de você ir para a cama ainda sem sono para tentar ativamente dormir, vale a pena você reservar um momento de lazer. E nesse momento de lazer, de relaxamento, uma boa tarefa pode ser uma leitura, uma música, e ali aquilo te ajuda a tirar o pensamento das obrigações, dos compromissos, ali dos planos para o dia seguinte, e te começa ali a facilitar aquele relaxamento. E nesse processo de relaxamento, você começa a ter essa sonolência passiva. Lembra que eu falei que para dormir, o sono normal é aquele sono que acontece de forma espontânea. Esse momento que você relaxa, que você tira um momento ali para relaxar, ouvindo uma música, lendo um livro, você começa a sentir essa sonolência. E aí a ideia é, quando você começa a sentir essa sonolência, aí sim você iria para a cama. Mas existe evidência do ponto de vista oposto também, de que dormir bem melhora a criatividade e com isso você consegue produzir melhor, inclusive produzir conteúdo artístico. Então, a pessoa que dorme bem, ela tem ali uma criatividade, uma agilidade de raciocínio, uma capacidade de fazer ligações ali, de conceitos, que facilita essa produção artística. E outra coisa que é interessante é que até durante o sono a gente produz. Então, durante o sono, o cérebro ele não está completamente desligado. Existe até um estágio do sono que a gente chama estágio de sono REM, chama REM do inglês, que é movimento rápido dos olhos, que é um momento em que a gente tem uma atividade mental muito grande. A atividade mental ali dentro desse estágio do sono REM é parecida com a da vigília, quando a gente está acordado. E nesse momento que a gente sonha. Então, naquele momento, o cérebro está trabalhando muito, ele cria imagens. E essas imagens, elas são criadas sem o senso ali do freio que a gente tem, do julgamento crítico e de tudo isso. Então, são imagens que são, às vezes, mais coloridas, mais elaboradas, muitas vezes baseadas no que a gente vivenciou, mas que tem essa característica de burlar ali o nosso julgamento. E vários artistas referem ter produzido uma obra que foi toda pensada durante o sonho. Então, que ele, durante o sonho, ele vislumbrou toda aquela imagem e quando ele acordou, ele pintou. Existe até uma história interessante sobre isso, que é uma obra que eu também trago aqui, que é do Henri Rousseau, que é um pintor francês, que ele pintou uma obra que chama Le Rêve, que é o sonho, e que é uma obra surrealista, que ele traz uma moça jovem, deitada nua, num sofá, no meio de uma floresta. E é uma floresta tropical. Esse pintor, ele nunca saiu da França, então ele nunca conheceu uma floresta tropical. E ele conta que essa imagem da floresta tropical, como ele representou ali de forma muito bem feita nessa obra, veio toda durante um sonho. Então é muito interessante isso, que durante o sonho a gente tem essa capacidade de criar também, e aí depois a gente consegue reproduzir no dia seguinte. Muito interessante. Doutor, fala pra gente, o que você dá de conselho aí pra turma para ter uma boa qualidade de sono hoje? Bom, o grande conselho é assim,
A primeira dica é você prestar bastante atenção qual é o seu padrão de sono. Então, as pessoas dormem de forma diferente. Então, não crie uma regra a partir do que leu na internet ou a partir do que vê outra pessoa dormir. Então, primeiro é entender bem o seu padrão de sono. Quantas horas de sono você precisa? Qual é o seu horário preferencial para dormir? Você é uma pessoa que tem uma tendência de dormir mais cedo e acordar mais cedo? É uma pessoa que tem uma tendência de dormir mais tarde e acordar mais tarde? Você precisa daquelas 8 horas de sono? Você precisa de um pouco mais de horas de sono? E uma boa forma de prestar atenção nisso é comparar como é o seu sono de segunda a sexta com o seu sono no período de folga. Então, no fim de semana, um período de férias. Porque quanto mais livre, quanto menos compromisso que você tem influenciando ali no seu sono, mais você dorme de acordo com a sua necessidade biológica. Outro fator importante é isso, de criar um ambiente favorável para o sono. E esse ambiente favorável vai além de um ambiente silencioso, um ambiente escuro, um ambiente sem estímulos, mas você também se preparar para dormir. Então, criar um certo ritual. Todo dia, mais ou menos no mesmo horário, eu tiro um momento ali para um relaxamento. Nesse relaxamento, eu percebo a sonolência começar a vir e aí sim eu decido ir para a cama. E isso vale como dica também se acordar no meio da noite. Então, se acordar no meio da noite, quanto mais tempo ali fico na cama tentando, com esforço mental, tentar dormir, mais aumenta a minha ansiedade com dormir, mais aumenta um cansaço, uma tensão física. Então, o ideal é sair da cama, fazer um relaxamento de novo, e aí, quando sentir o sono de novo, voltar para a cama. E outras medidas também durante o dia, como atividade física, alimentação. Então, cuidado que a gente ingere ali próximo do horário de dormir, uma comida mais leve, com menos proteína, atividade física preferencial no início do dia. E outra dica, até que eu citei aí em um outro momento, é se expor bem à luz durante o dia. Então, a gente tem a capacidade de reconhecer dia e noite, e a gente tem um mecanismo cerebral que define se é a hora de dormir, se é a hora de acordar, de acordo com a exposição à luz. Então, o ideal é, durante o dia, a gente expor ao máximo a luz e diminuindo essa exposição à luz durante a noite. E para diminuir essa exposição da luz ao longo da noite, próximo do horário de dormir, vale a pena a gente restringir a exposição às telas. Então, celular, computador, televisão, todos emitem luz azul. E a luz azul é a que mais simula a luz externa. Então, é a que mais estimula esse núcleo que a gente tem no cérebro, que define que é dia. Então, que leva a informação para o nosso cérebro que é dia. Então, se a gente se expõe ao celular próximo do horário de dormir, o cérebro está entendendo, olha, ainda é dia, não é hora de dormir. Ele empurra esse horário para dormir ainda mais tarde. Então, eu acho que entender bem o seu padrão de sono, controlar bem essas atividades durante o dia, ter um tempo de relaxamento antes de dormir e ir para a cama quando já tiver sono. Muito interessante, muito interessante. Doutor, aqui no Medical Business nós temos uma pergunta. O que o doutor seria se não fosse médico? Responde olhando naquela câmera. Bom, é uma pergunta difícil. Vou responder até 2 respostas. Uma de que eu imaginava ser quando eu era criança. Então, quando eu era criança, eu tinha essa ideia de ser um cientista. Queria ser um cientista de bancada, aquele cientista que a gente vê em filme, vê em desenho animado, que grita eureka quando tem um grande descobrimento. Eu cheguei até a prestar vestibular para biomedicina, então eu tinha essa ideia de ser um cientista. Mas hoje, uma área que me encanta muito, além da arte, é marketing, psicologia do marketing. Eu acho muito interessante como você consegue passar uma informação pensar como o público vai receber essa informação. Então, vender uma ideia, construir uma estratégia para contar um assunto, para contar ali, vender um produto. Acho isso também muito interessante. Olha Ótimo, só, excelente. Mais um querendo ser marqueteiro. Pois é. Pessoal, estivemos aqui com um papo muito legal com o Dr. Lúcio. Dr. Lúcio, muito obrigado por ter vindo. Espero que você volte mais ao programa. E muito obrigado a vocês. Não deixe de assistir o próximo episódio aqui no Medical Business. Obrigado.